Olá pessoal, meu nome é Tiago Castro, eu sou professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Lecionei por alguns anos na Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Hoje exerço a advocacia. Fui convidado pelo professor Amaury para ministrar esse tema, essa palestra, talvez, são 30 minutos, sobre questões que são abordadas no curso de pós-graduação de Direito da UFOP. Contextualizando, eu fui orientando de mestrado do professor Amaury durante a minha pós-graduação. A pessoa a quem eu sou muito grato, tanto por essa oportunidade quanto pela generosidade acadêmica durante toda a minha trajetória nessa vida acadêmica. Sem mais delongas, vamos começar com a nossa temática e nós vamos abordar, e eu vou tentar tratar isso com vocês em 30 minutos, novos sujeitos, zero direitos. Como eu disse, o curso de mestrado da UFOP, ele trata do grande tema novos direitos, novos sujeitos. Novos direitos, novos sujeitos. Eu quis fazer um trocadilho aqui e coloquei novos sujeitos, zero direitos. Porque vamos tratar de trabalhadores e trabalhadoras no modelo de sociedade contemporâneo. Como assim zero direitos? É só uma provocação. Evidentemente, a gente não está falando aqui que zero direitos. Zero direitos seria um Estado talvez provavelmente totalitário, um Estado totalmente de exceção. E eu nem vou tratar de questões diretamente relacionadas ao Estado. Eu vou tratar de questões muito mais relacionadas ao mundo do trabalho contemporâneo, como eu já antecipei para vocês. E eu quero fazer isso com base em uma crônica. A crônica de uma vida comum. Como assim? Eu quero tratar a vida de um personagem que eu criei como exemplo aqui para vocês, para que vocês visualizem a discussão que eu gostaria de tentar aprofundar minimamente. Vamos lá. Este é Tobias. Tobias é novo, se destaca. Só organizar aqui. Bem, Tobias é novo, se destaca entre a família, gosta de manter um bom padrão de estudos, está entre os melhores alunos da pequena cidade onde vive no interior de São Paulo. Um método rígido leva a boas notas. Boas notas levam à universidade. Tobias chegou em um grande campus, mas universidades selecionam pessoas por notas. Há Tobias de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro. Todos eles com bons métodos, que também levam a boas notas. A verdade é que todos têm aquelas disciplinas teóricas e todos eles, em algum momento, foram testados em seus métodos de estudo. Todos eles terão bagagem suficiente para serem profissionais de destaque. Tobias percebe isso rápido. Digo, profissionais de destaque. Não seria fácil disputar um emprego com todas aquelas pessoas competentes. Bem, se o mundo muda de forma rápida, ele se dedica àquilo que vai ser o mundo. É como perceber um cruzamento de uma bola numa partida de futebol. Algumas pessoas olham para a bola, outras olham para onde elas devem estar quando a bola cair. Por causa disso, nosso personagem formou e, sim, ele foi contratado no lugar onde fazia estágio. Grandes esforços levam a recompensas. Tobias está acima da régua da normalidade. Bem capacitado e bem remunerado. Bem, vocês não vão acreditar. Tobias pediu demissão. Seu salário pagou e pagava todas as contas, mas não pagava as contas que ele pretendia um dia assumir.
A empresa não iria subir o seu salário simplesmente porque o calendário deu mais uma volta. Seria preciso crescer junto, expandir. E isso poderia ser feito em seu próprio empreendimento. A empresa contratou Tomás para a vaga de Tobias. Bom, não tem nenhum final heróico. Não tem nada de excepcional nessa crônica que eu comentei, tanto que eu chamei a crônica de uma história comum, a crônica de um cidadão comum, de um trabalhador ou de uma trabalhadora comum. Mas onde eu quero chegar quando eu abordo essa temática com vocês? Primeira das questões que devemos fazer. Quem é Tiago? Estranho, né? Mas olha só, Tiago é um personagem que, bem ou mal, está sendo vendido para vocês. Eu cheguei aqui com um terno, com uma gravata, com um relógio, com o cabelo lambido e coloquei alguns livros ali no fundo para vender para vocês a imagem de empreendedor de sucesso, de bom negócio, de funciona, de tente por você mesmo. Bem, você deve estar questionando o que isso tem a ver com a matéria e até agora foi só viagem, né? Vamos lá. Eu estou dizendo isso porque eu quero questionar. Essa, de fato, é uma crônica de uma vida comum? Na verdade, essa crônica de Tobias que eu passei para vocês é uma crônica que é vendido para nós como se fosse uma crônica de uma vida comum. É um padrão que é institucionalizado, em que, vamos voltar lá na história? Bem, em que uma pessoa que se destaca entre a família, entre os amigos, que segue um método rígido, que frequenta, que consegue ir a uma universidade, e olha, eu não estou nem dizendo uma universidade pública, que dentro dessa universidade percebe que, e essa pessoa ela foi levada a crer, a acreditar que ela sempre foi alguém de destaque, alguém singular. E quando ela chega na universidade, ela percebe que outras pessoas também são de destaque. Então, o que ela faz? Ela aprofunda no seu método, no seu esforço, na sua razão. E aprofundando nisso, ela percebe que, na verdade, né, como todos têm acesso àquelas disciplinas teóricas, então imaginem um estudante de direito em uma universidade federal, que tem acesso a todas aquelas disciplinas, mas ora, todos os alunos e todas as alunas que estão ali passaram por um método de seleção que, bem ou mal, acaba colocando pessoas muito capacitadas dentro de sala de aula. E então, dentro daquela sala de aula, a concorrência é aprofundada e o nosso herói, o nosso Tobias, ele aprofunda nessa concorrência a ponto de se transformar em um profissional de destaque. Tobias percebeu isso rápido. Tobias percebeu isso rápido. Falta coordenação. Bom, Tobias percebeu isso rápido, que não seria fácil disputar essas questões. E aqui eu fiz a alegoria do jogador de futebol. Tobias se antecipa ao que seria o mercado. Tobias imagina que quando ele formar, ele vai simplesmente competir com todo mundo ali que está na sala de aula dele. E isso não vale só para o estudante de direito, para estudante de direito. Isso vale para o estudante de engenharia, para diversos cursos, né? Quando a gente trata dessa questão específica, o Tobias, vejam, ele aprofunda no seu estudo, cria métodos não ortodoxos e a recompensa chega. Há a meritocracia. Tobias está acima da régua da normalidade que o próprio Tobias estabeleceu quando ele estava lá na universidade, ok? Bom, Tobias conseguiu o mercado. Tobias
conseguiu o seu emprego. A questão é que Tobias pediu demissão. Seu salário pagou e pagava as contas. Então o dinheiro que ele recebia dava para viver. Mas, ao fim, Tobias pede demissão porque as contas não davam para pagar o salário que um dia ele pretendia... as contas, o salário não dava para pagar as contas que um dia ele pretendia assumir. A empresa, ela não ia simplesmente subir o salário do Tobias porque o tempo passou. E isso é uma constatação muito comum no mercado de trabalho. A temporalidade nem sempre é um motivo, uma razão para que suba o salário desse trabalhador ou dessa trabalhadora. A empresa, na verdade, ela precisa expandir e Tobias precisa crescer junto. Mas Tobias se questiona, se eu preciso expandir e crescer junto, por que é que eu não posso expandir e crescer junto com a minha própria empresa? Então Tobias pede demissão, porque já que ele deveria crescer e expandir junto, ele cria o seu próprio empreendimento. A empresa contratou Tomás, ex-estagiário, para a vaga de Tobias. Por que é que eu estou contando essa história? Essa história ela é contada e repetida e imiscuída, introjetada no nosso pensamento de tal forma que acreditamos que essa é a rotina ordinária de tudo. Mas para compreender o que eu estou dizendo, a gente precisa ir um pouco antes, na temporalidade do direito do trabalho, nas fases históricas do direito do trabalho. Bem, as fases históricas do direito do trabalho estão intimamente relacionadas com as fases produtivas do capitalismo. Se a gente tem lá, no início do século XIX, no início do século XX, perdão, lá nos 1900, se a gente tem a produção industrial se expandindo rapidamente, a gente tem legislações que não entram na esfera trabalhista, e eu estou me referindo especificamente ao cenário brasileiro. A gente tem a Revolução Russa acontecendo em 1917 e a gente tem a crise de 1929. Por que é que isso é importante para a gente? São momentos de colapso do capitalismo. Vivia-se um capitalismo pleno, um capitalismo em que o Estado não deveria interferir nas regulações, na relação contratual existente entre empregador e trabalhador. Posteriormente, percebe-se que, na verdade, essa figura, essa postura de não se intrometer, não entrar nessa esfera, gera alguns desequilíbrios. Desequilíbrios estes que vão legitimar o acúmulo e a era dos monopólios, um acúmulo exacerbado de bens por parte do detentor dos meios de produção. Chegamos lá, na crise de 29. Bem, este é o momento histórico talvez mais marcante em que a sociedade e a humanidade percebe que não tem como o capitalismo continuar daquela forma. Então, concessões são feitas por meio do modelo econômico intervencionista. É o que nós chamamos de Estado social. Bem, o Estado social aqui, na verdade, é com o objetivo de se afastar essa possível convulsão do sistema capitalista. O sistema ele foi dilatado e elastecido de tal forma e tensionado de tal maneira que os protestos e as reivindicações aumentam de tal forma como uma panela de pressão. E o capitalismo ele faz concessões no melhor estilo vão-se os anéis, ficam os dedos. Tudo bem? Isso é interessante para se perceber que, historicamente, o sistema capitalista funciona como uma espécie de sanfona. Ele dilata direitos e retrai direitos. Aonde eu quero chegar? Ou melhor, onde eu quero chegar tratando disso? Porque logo após esse estado social e esse estar
estado de bem-estar social que é desenvolvido e nutrido após a crise de 29 e após a Segunda Guerra, em que as pessoas têm o poder do consumo. As pessoas são incluídas como sujeitos de direito através do seu consumo. Após isso, a gente tem lá na década de 60 e 70 um novo modelo. Um novo modelo que vai se basear na restauração do modelo anterior, que vai criar mecanismos de corte de custos para se potencializar o lucro da empresa, otimizar o lucro da empresa. Eu estou tratando isso tudo para dizer que lá em 1960 e 70 em diante, esse liberalismo clássico que é restaurado, na verdade ele surge de uma forma muito mais complexa. Ele surge na forma de neoliberalismo, mas ele surge de tal forma que ele não capta tão somente o dinheiro. Ele não está interessado tão somente nessa lógica. Ele cria novas formas de pensar. Mas novas formas de pensar, não estou falando dos teóricos que estão lá pensando como isso vai funcionar. Eu estou falando novas formas de pensar dentro do senso comum, dentro de nós que vivemos aqui diariamente. Talvez você pense, esse professor está viajando, cara. Esse professor tá falando umas coisas aí que não tem nada a ver. Bom, calma, vamos lá. Já pararam para pensar que pós-fim da União Soviética, em nenhum momento se cogita ou se cogitou o retorno aos estados socialistas e comunistas? A gente vive e a gente tem que lembrar que esse período é característico de uma bipolaridade. Deve-se construir ideias de que o capitalismo ele é a única opção viável. E percebam, eu não estou falando nada a respeito de o que é certo. Eu estou descrevendo o que existe. E o que existe é uma lógica de que a única alternativa possível é o capitalismo, é o aprofundamento do capitalismo. E como eu justifico o aprofundamento do capitalismo? Através de um discurso de meritocracia. Daí vem toda a questão e toda a discussão por trás do status quo das pessoas. Daí vem toda a discussão por trás daquela acumulação primitiva de bens materiais que as pessoas possuem. Compreendem isso? O que eu estou dizendo é que quando estamos tratando desse período pós-década de 70, estamos falando de uma indústria que produz desde o entretenimento até o estudo acadêmico, legitimando a todo momento e reiterando a todo momento o porquê que aquele sistema é o que mais funciona. Tá, duvida disso? Vamos lá para o nosso caso. Olha, o Tobias, ele sempre foi uma pessoa que se destacou. Ele sempre foi uma pessoa que produzia. Ele sempre foi uma pessoa com um bom senso crítico e que tinha um método rígido. Tobias tem acesso à educação. Ele vai para a universidade. Só que lá na universidade ele percebe que a concorrência é muito forte. Por quê? Não é só Tobias que está pensando em subir pela meritocracia. Não é só Tobias que está pensando em se capacitar para ter condições melhores de se desenvolver. Tobias não é nenhum gênio, ele não inventou a roda. Desde que ele nasceu, foi dito a ele que a ascensão social é obtida através da educação, do esforço, da meritocracia. Bem, Tobias chega na universidade e percebe que lá existem outros Tobias de outras regiões. Na verdade, o nosso Tobias não é nenhum última bolacha do pacote. Na verdade, o nosso Tobias está em um meio e ele saiu da cidade dele lá no interior, onde a concorrência talvez para ele não seria lá tão significativa, e é elevado a um segundo meio, onde a concorrência
é puxada a um potencial superior. O que é que Tobias faz? Vou me antecipar. O Tobias percebe isso rápido e ele vai lá e se antecipa. O Tobias, ele olha para onde a bola vai cair. O Tobias não olha para a bola no ar. É um discurso muito parecido com o que a gente vê dos coaches, né, no mercado. Na verdade, as pessoas deveriam se antecipar ao mercado, as pessoas deveriam observar a concorrência e criar um senso crítico próprio em que elas desenvolvem sempre à frente desses outros pares onde elas estão inseridas, ok? Retornando para a nossa história. Por causa disso, o nosso personagem foi contratado, onde ele fazia estágio. Tobias mostrou serviço. Tobias, você é muito bom de serviço e eu quero que você tenha uma oportunidade aqui na nossa empresa. Venha e eu vou te contratar. Bem, imaginem essa situação. O Tobias, empolgado, mostrou serviço, teve aquela meritocracia mínima reconhecida e ele tem uma oportunidade ao passo que outras pessoas não têm. Ele consegue pagar as contas e outras pessoas, os colegas de Tobias, que eram a régua do Tobias, não conseguem pagar as contas. Na verdade, Tobias está se destacando. Então, Tobias abre mão de diversos momentos de sua vida. Abre mão do lazer. Para quê? Para se capacitar. Porque esse método deu certo. Esse método de se esforçar e de se submeter a uma autocrítica constante, esse método rígido funciona para o nosso Tobias. Só que chega um momento, Tobias percebe que ele não vai subir na empresa porque o calendário girou. E isso é óbvio. A empresa só se sustenta enquanto ela gera dinheiro. Para que Tobias cresça, a empresa tem que crescer junto. A empresa, o empregador, não vai desfazer do lucro que ele tem e partilhá-lo simplesmente porque Tobias completou mais um aniversário ali dentro. E essa é a realidade. Então, o que é que Tobias percebe? Vou tentar fazer a empresa expandir. Mas se ele vai tentar fazer a empresa expandir, ele fica diante de um dilema. Se eu consigo fazer essa empresa expandir, por que é que eu não consigo fazer a minha empresa expandir? E esse é o resultado da roda mágica do nosso sistema neoliberal. Quando eu digo que uma subjetividade é criada, eu estou me referindo a essa ideia do empreendedorismo, que os teóricos vão dizer, e os teóricos aqui eu me refiro especificamente a dois autores que são Dardot e Laval. Vocês já devem ter ouvido falar, mas se não ouviram, essa é uma oportunidade muito boa de se recorrer a esse... Essa é uma... Desculpa, gente, eu derrubei a apresentação de slides aqui. Pronto, voltou. Essa é uma oportunidade interessante de se conhecer essa construção. E é de lá que eu estou tirando isso que eu estou passando para vocês. Bem, o capitalismo, ele coloca nas pessoas essa ideia do sujeito empresário. Por que sujeito empresário? Porque ele começa a perceber que, em algum momento, para que ele cresça, a empresa tem que crescer. É vendida para o trabalhador a ideia de que o objetivo da empresa e o objetivo do trabalhador, os interesses seriam comuns. Quando, na verdade, isso serve para camuflar interesses que são opostos. Por quê? Porque a empresa ela quer potencializar o lucro e o trabalhador quer potencializar o seu salário, o seu ganho. E se um quer aumentar o seu lucro e o outro quer aumentar o seu ganho, bem, algo vai ter que ser cedido. Mas o capitalismo vende a ideia, a sociedade contemporânea vende a ideia de que, para que esse embate não aconteça, é preciso expansão. A questão é que os recursos são finitos.
Não tem como se sustentar uma expansão a esse ponto. Ainda que utopicamente a empresa consiga se expandir e crescer e virar bilionária, em algum momento os recursos acabam. Em algum momento toda a humanidade não consegue ser absorvida. Em algum momento a matéria-prima que existe no mundo acaba. Em algum momento as pessoas não conseguem consumir mais. As pessoas não conseguem aumentar a sua expansão de consumo. Os recursos são finitos. E isso entra em colapso. E quando isso entra em colapso, o que é que o capitalismo faz? Se recorre novamente ao modelo social. Faz concessões. Dilata-se aquela sanfona para que se conceda direitos e se inclua novamente a população comum, aquelas pessoas que estavam marginalizadas. E posteriormente, quando se atinge um estado, uma condição minimamente aceitável de vida, isso se retrai novamente. Esse é o ciclo que tem se observado talvez nos últimos 100, 200 anos dentro da nossa sociedade. Conseguimos, quando eu digo conseguimos, me refiro aos trabalhadores, conseguiram na luta por direitos, positivar direitos, mas em algum momento esses direitos são retraídos, esses direitos são retirados para se sustentar um retorno a uma sociedade que na ideia dos teóricos seria a sociedade que deveria ter existido a todo momento. Compreendendo essas fases históricas aqui, nós compreendemos a retórica do empreendedorismo. E isso justifica porque se vende ideia, porque se vende discursos. Porque hoje nós vemos tantas pessoas ensinando fórmulas do sucesso. Por que é que eu comecei essa aula aqui com um terno, com um relógio, com o cabelo penteado e com livros ali atrás para legitimar o meu argumento de autoridade, para dizer que produzindo, se esforçando, sendo o ser crítico de você mesmo ou de você mesma, você obtém ascensão social. Essa é a lógica em que vivemos. Colocar na cabeça das pessoas de que elas devem, a ideia de que elas devem se aprofundar na especialização, se aprofundar no nível de estudo, ser críticas de si mesmo, produzir mais, porque se elas conseguem fazer isso, o empregador expande e elas expandem. E se elas saírem lá do empregador, será o momento em que elas compreenderam e que elas devem sair e abrir a própria empresa e se tornarem empregadores. É uma lógica completamente diferente daquele momento que vivia-se na fase fordista, em que a ideia era entrar em uma empresa como office boy, como ajudante de algo, crescer dentro dessa empresa e conseguir melhores salários até o momento de se aposentar. Ou até nem conseguir melhores salários. Se o meu salário é suficiente para me manter, ok. Mas a ideia naquele momento histórico era de permanência no seu posto de trabalho. A ideia do momento atual no capitalismo é a de rotatividade no seu posto de trabalho. Por isso, quando vamos à ideia de novos sujeitos, zero direitos, eu estou me referindo especificamente a esse sujeito neoliberal que aceita concessões, aceita ceder o seu tempo. Por quê? Na cabeça dele, ele é empreendedor. Na cabeça dele, ele é um sujeito empresário, um sujeito que produz, um sujeito que gera riquezas e que vai ser rico. Ele acha que vai ser rico. Ele crê na ascensão social, ele crê nesse calvário que deve ser seguido para se atingir um posto superior. É quase como uma jornada messiânica. Para concluir, eu digo, o sujeito, a tendência do sujeito é o sujeito sem direitos, porque o próprio tempo de trabalho dele antes, que ele cedia
por um período limitado, agora ele aceita ceder muito mais. Significa, ele trabalha durante o dia, ele trabalha durante a sua jornada. E quando ele quer trabalhar mais, ok, ele presta horas extras. E eu não estou nem questionando se ele vai receber essas horas extras. Mas o tempo livre que ele tem, ele vai para casa e ele passa esse tempo livre se capacitando. Como Tobias, que ficava olhando onde a bola ia cair e tentava se antecipar, melhorar, ser sempre melhor. Mas ora, se todo mundo quer ser sempre melhor, na verdade, a gente percebe a falácia da ideia de ascensão por tentar ser melhor. Percebem? Porque se todo mundo é melhor, você não se destaca mais. Você é igual a todo mundo novamente, tal qual Tobias quando chega em uma universidade pela primeira vez. Por isso, a ideia de ascensão e de trabalho e de novos sujeitos sem direitos é tão presente. Por isso, a ideia do trabalho precário em aplicativos de plataforma é tão presente. E aceitamos isso ao longo do nosso dia, porque estamos condicionados a acreditar que essas concessões seriam necessárias para se obter uma condição melhor de vida ou algo desse tipo. E quando não estamos na condição oficialmente de trabalhadores, estamos na condição oficialmente de empregadores. O problema é que o tempo em que passamos enquanto trabalhadores, não nos percebemos enquanto trabalhadores. Bom, é o fim do mundo? Não, não é. Na verdade, é só uma noção introdutória a respeito do que é o sujeito dentro do modelo contemporâneo produtivo. Bem, eu não sei se eu fui muito claro, mas eu agradeço a oportunidade e me procurem no Instagram. Se tiverem dúvidas a respeito disso, me mandem perguntas lá, eu quero ajudar da melhor forma possível e agradeço o professor Amaury pela oportunidade aqui. Valeu, gente!